Hello, everybody! Vamos à correção da Unit 3C lá do workbook. São as pages 22 and 23, 22 e 23. Nós já finalizamos lá a unidade 3C no livro colorido, as pages 26 e 27, que a gente falou sobre a ordem das palavras nas questions e algumas question words, tá? Antes da gente começar a tarefa, eu só quero retomar com vocês algumas coisinhas que são bem importantes para essa aula e para essa tarefa que a gente já conversou, mas é bom a gente relembrar, tá? Então, a gente vai ter basicamente aqui duas estruturas de perguntas que a gente já conhece. A estrutura das perguntas, quando a gente está usando lá o be, que é o ser ou o estar, certo? As três formas lá do ser ou estar que a gente conhece no presente são o am, o is e o are, certo? E aí, quando a gente tem essas perguntinhas aqui para saber se alguém é ou se alguém está alguma coisa, lembra que a nossa regra geral é só colocar o am, ou o is, ou o are antes da pessoa, certo? Então, uma frase afirmativa. You are happy. Você é feliz. Se eu quero fazer uma pergunta, você é feliz? Eu inverto esse are aqui vai antes do you. Então vai ficar essa ordem aqui, ó. O be, vou colocar aqui o are, o sujeito, que é a pessoa ou a coisa ali da frase, you, e um complemento, se for necessário, happy. Are you happy? Você é feliz? Você está feliz? Certo? Se fosse ela é feliz, na afirmativa seria she is happy. Na pergunta, aqui ficaria então is, sujeito, she happy. Ela é feliz? Is she happy? Certo? E aí vem a questão das question words. Por que que eu deixei entre parênteses aqui? Porque nem sempre eu preciso ter uma question word. Aqui eu não tenho, ó. Is she happy? Ela é feliz. Am I late? Eu estou atrasada? Seguindo essa ordemzinha aqui, né? O be, que é o am, o is ou o are, vai depender da pessoa. O sujeito, que vai ser a pessoa ou a coisa dessa frase. E o complemento. Pode ser que eu tenha uma question word. Se eu tiver, ela vai ser a primeira palavra da minha frase. Então, por exemplo, se eu quero saber onde você está, eu vou colocar aqui where. A minha pessoa aqui é o you, né? Que eu quero saber onde você. Onde você está. O be aqui, quando é you, eu uso o are. Where are you? Isso aqui já é uma pergunta. Where are you? Não preciso ter um complemento. Eu também coloquei entre parênteses o complemento porque ele pode ser que tenha ou não, certo? Se eu quero saber quantos anos, quão velho você é. How old are you? Também. Então, aqui quando eu coloco question words, isso aqui também acaba sendo válido para aquelas question expressions. Por exemplo, qual tipo de filme é seu favorito? Poderia ser assim. What kind of movie? What kind of movie is your favorite? Qual tipo de filme é seu favorito? Certo? Quem é ela? Digamos que eu quero perguntar. Quem? Who? Who is she? Quem é ela? Who is she? Quem é sua irmã? Que vai ser a pessoa da minha frase. Who is your sister? Ok? Então, relembramos lá as perguntinhas com be, né? Que eu coloco nessa ordem. Se tiver question word, vou até anotar isso aqui, ó, que é muito importante. Se houver question word, será a primeira palavra da pergunta, tá? E só para relembrar também, o que são question words, afinal? Quais são as question words? Temos várias. Por exemplo, quem, who, o que.
what, onde, where, quando, when, por quê, why, qual das opções, which, certo? E tem outras também, como, que é o how. Tem as question expressions, né? As expressões de pergunta, por exemplo, how old, que é quão velho, how far, quão longe, how far, quão longe, ok? E aí a gente vai ter outros tipos de pergunta, vou até mudar a cor, que vão ser as perguntas com outros verbos. Por exemplo, vamos colocar aqui o verbo like. Vou mudar de cor, vou colocar de verde agora. Verbo like, gostar. Então eu quero saber, você gosta de pizza? Você, you, like, o complemento. Pizza, mas tá faltando alguma coisa. No inglês não adianta eu só colocar esse ponto de interrogação aqui no final e tá pronta a minha pergunta. Não. Eu preciso de uma palavra que vai me ajudar a transformar essa frase em uma pergunta. Que aí vão ser os nossos auxiliares do presente, que é o do e o does. Lembrando que a gente usa do quando for I, you, we, they. Does quando for he, she ou it, certo? Então, como eu tenho you, aqui eu vou colocar um do. Do you like pizza? Então, esse do ele não tem uma tradução, lembram disso, né? Que ele só me auxilia essa frase para ser uma pergunta, tá? Se fosse ela come vegetais. O does, para começar a pergunta, ela, aqui, o sujeito da frase. A pessoa, né? Vou colocar aqui, ó, que o sujeito é a pessoa ou a coisa ali daquela frase, tá? Ela come, eat. Does she eat vegetables? Ela come vegetais, certo? Agora, digamos que eu quero fazer uma pergunta com uma question word. Aí, se eu quiser, eu posso colocar aqui no começo. Por exemplo, por que você gosta de pizza? Então, eu vou colocar: Why do you like pizza? Why do you like pizza? Ou quando ela come vegetais? When does she eat vegetables? E lembrando que essa parte aqui, ó, é opcional também. Eu não preciso ter um complemento, assim como eu não preciso ter uma question word. Por isso que eu coloquei entre parênteses essa parte da estrutura. Então, digamos que eu quero saber onde ela trabalha. Vai ser where does she, where does she work? Pronto. Where does she work? Onde ela trabalha? É, quem você conhece? Who do you know? Who do you know? Pronto, apago aqui o complemento, certo? Relembramos então toda essa parte? Então vamos agora sim para começar a nossa tarefa. Página 22. Precisamos pegar a palavra aqui que está entre parênteses e colocar no lugar certo. Number one, how old are you? Ó, how old, a question expression. O are, porque ele vai antes da pessoa que é you. Number two, temos o do, sabemos que é só colocar lá no começo. Do you like animals? Você gosta de animals? Number three, seu cachorro está com fome? O is, sabemos que vai antes aqui da pessoa ou da coisa. Is your dog hungry? Number four, minha question expression aqui é o how many languages? Quantos idiomas? Então, quantos idiomas você fala? O do, ele vai depois da question expression e antes do sujeito da frase, que é a pessoa da frase. Então, vai ficar How many languages do you speak? How many languages do you speak? Number five, você é veterinário?
o are vai lá pro começo. Are you a vet? Number six, temos uma question word, mantenha ela no começo. De onde é seu teacher? Where is, o is vai antes da pessoa. Your teacher é a pessoa da frase. From, porque a nossa perguntinha não pode começar com essas prepositions. From, at, for. Isso é uma regrinha que a gente vai ver melhor lá pra frente, mas já adiantando e dando um spoiler, a gente não vai começar as perguntas em inglês com prepositions. Então eu nunca vou perguntar From where is your teacher? Não, eu deixo o from aqui pro final, tá? Number seven, tem um does. Tô vendo aqui que não tenho nenhuma question word, então minha pergunta vai começar com um does mesmo. Does your house have a big yard? Sua casa tem um grande jardim? Ok. Letter B, temos o Carl e a Lily. Eles são amigos e eles foram tomar um café. Então, eles estão conversando aqui. Vamos completar o diálogo deles com base nas respostas, tá? Então, aqui já temos o começo, né? So, Lily, where do you live? Onde você mora? Onde você mora? South of Denver, in a big apartment. Um grande apartamento lá no sul de Denver. Daí, tararara, com seus pais, with your parents. Aí ela respondeu, no, I live with my sister. Eu moro com a minha irmã. Então, se ela respondeu, não, eu moro com a minha irmã, a pergunta foi, você mora com seus pais? Então, tem o verbo live, que é o verbo viver. Eu vou começar com o meu auxiliar. Do you live with your parents? Aqui, ó, eu não tenho nada de ser ou de estar, por isso que eu não misturo nem com am, nem com is e nem com are, certo? Eu tenho o outro verbo que é o verbo live, por isso eu começo a minha pergunta com o do, tá? No, I live with my sister. Aí, tararara, any brothers and sisters? Aí ele respondeu, I have a sister. Eu tenho uma irmã. Então a pergunta foi, você tem algum irmão ou irmã? Você tem, vai ser do you have? Do you have any brothers and sisters? I have a sister. She's 20. Ela tem 20 anos. Aí agora vejam que não tem nenhum outro verbo aqui, ó. Só tem a student. Então agora sim eu quero saber, ela é estudante? E quando eu faço pergunta se a pessoa é ou se a pessoa está, aí sim eu vou usar o be. Como a gente está falando de uma menina, a gente vai perguntar she. Is she a student? No, she works. Não, ela trabalha. Esse works com S porque she, né? He, she, it. A gente coloca o S lá no final do verbo. She's a salesperson. Ela é uma vendedora. What about you? E você? Tararara, work. Temos o work aqui. E a resposta aqui, ó, in a hotel. Em um hotel. Hotel é um lugar. Então a minha pergunta tem que ser onde? Onde você trabalha? Where do you work? Where do you work? In a hotel. E aí a última, yes, I do. I love it. Sim, eu amo. Então a pergunta é: você gosta do seu trabalho? Do you like your job? Yes, I do. I love it. Ok? Vamos seguir aqui para a letra C. Make questions with the words in parentheses. A gente vai usar o que está aqui entre parênteses para saber como montar nossa pergunta. Aqui, o number one, eu tenho uma pergunta com be, então eu tenho que combinar a forma certa do be, lá o am, o is ou o are, para a pessoa, que no caso é a Luciana, que corresponde a she. Inverti lá, então fica is Luciana a flight attendant? A Luciana é comissária de bordo? Aqui eu tenho you e eu tenho outro verbo que não é nada de am, is e are. Então, quando eu tenho outros verbos, eu preciso do auxiliar lá, que é o do ou does, né? Então ficou: Do you want a coffee?
Você quer um café? Number three, tem o be. E your phone number é uma coisa, né? Corresponderia ao it, que é para uma coisa. Então vai ser what is your phone number? Qual é o seu phone number? Qual é o seu número de telefone? Number four, how. Temos uma pessoa que é o Tony, temos outro verbo que é o go. Então eu preciso de um auxiliar. No caso do Tony, que corresponde a he, vai ser does. How does Tony go to work? Lembra que a gente sempre fala, né, que o he, she, it tem o S, só que aqui não precisa o S no go, porque o S já tá aqui no does, tá? How does Tony go to work? Como o Tony vai para o trabalho? Five. What sports? Que esportes você gosta? What sports do you like? Number six, temos o be, então eu quero saber se você está. Are you tired? Você está cansado? Number seven. My keys, temos o be de novo, então eu quero saber onde estão as minhas chaves, no plural. Coisas no plural, lembra que elas correspondem ao they, que é do eles, elas e coisas. Então, where are my keys? Onde estão as minhas chaves? E number eight, temos outro verbo, que é o like. Your boyfriend, uma pessoa, né? Seu namorado, corresponde a he. Então vai ficar does. Does your boyfriend. Deixa eu já diminuir essa letra. Does your boyfriend like dogs? Seu namorado gosta de cachorros? Ok? Number two, o vocabulary dessa unidade era justamente sobre as question words, né? Então eu tenho aqui a primeira, where do you work? Então, where que significa onde, vou colocando aqui do ladinho. Onde você trabalha? A resposta tem que ser um lugar. In a factory. Em uma fábrica. Beleza? Number two, what car do you drive? O what pode ser o que, ou pode ser um qual também, só que um qual mais generalizado, né? Diferente do which, que é um qual mais quando a gente tem opções. What car do you drive? Qual carro você dirige? Precisa de um tipo de carro. Tenho aqui a letra I, a Ford. Um Ford. Number three, when, que significa quando. 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 Quando você vai ao cinema? When do you go to the movies? Precisamos de uma resposta temporal. Aqui, ó. On the weekend, no final de semana. Letter A. For what kind of movies do you like? Então, what kind of é aquele qual tipo de filmes? Qual tipo de filmes? Que tipo de filmes você gosta? Então, precisamos de um tipo de filme. Aqui, ó. Action movies, filmes de ação. Number five. How many children? How many são quantos? Quantas? Quantas crianças, quantos filhos você tem? Precisamos de um número. Letter H. Number two. Dois filhos, duas crianças. Number six. Who is your favorite actor? Who? Quem? Precisamos de uma pessoa para a resposta. Quem é seu ator favorito? Chris Hemsworth. Chris. Letter D. Number seven. Why do you like him? Por que você gosta dele? Um motivo, porque ele é ótimo. Because he's great. Letter B. E a última, which do you prefer? Agora é um qual com opções, né? Qual das opções você prefere? Tea or coffee?
Chá ou café? Chá. Letter G, tea, tea, ok? Vamos seguir para a letter B aqui em cima. Temos algumas opções, precisamos circular qual é a opção correta. Aqui então. How many, when ou who do you play the guitar? Então, aqui a resposta in the evening, um momento temporal, né? À noite. Então, obviamente, a pergunta tem que ser quando? Quando você toca violão? Então, how many tá errado, o who tá errado também. Podem riscar as duas erradas para já nem misturar com a certa, né? Daí a certa vocês destacam assim. When do you play the guitar in the evening? Number two. What kind of, which ou why? Qual tipo de, qual ou por quê? Música você gosta? Aí eu tenho rock, que é um estilo de música. Então vai ser qual tipo de música você gosta? What kind of? Risca as opções erradas. What kind of music do you like? Number three. What, where or who do you do? Que você faz? I am an engineer. Eu sou engenheira. Então, o que você faz, né? Não é onde e não é quem. O que? What do you do? I am an engineer. Number four. Temos a resposta aqui, ó, que eu tô vendo que é um número já. Number three. Então, com certeza, a pergunta vai ser quantas? Que vai ser o how many. How many não é quando e não é qual. How many languages do you speak? Quantos idiomas você fala? Three. Number five. Because the window is open. A resposta. Por que a janela está aberta? Se a minha resposta é por quê, a pergunta também é por quê. Why? Não é qual tipo de, não é onde. Direto. Why is it cold in here? Por que está frio aqui? Number six. Adele, uma pessoa. Então, minha pergunta tem que ser quem? Who is your favorite singer? Quem é sua cantora favorita? Não what e não a one. Number seven. Movies. Tenho opções aqui, ó. Movies or theater. Então, quando eu tenho opções, não vai ser how many, não vai ser quantas, não vai ser qual tipo de, vai ser qual. Which? Which do you prefer? Qual você prefere? Cinema ou teatro? Movies, cinema. E number eight, tarará, at a language school. Em uma escola de idiomas, um lugar. Então, minha pergunta tem que ser onde? Where do you study English? At a language school. Não é what, não é why. Ok? Letter C, vamos completar as perguntas seguindo a mesma lógica. A gente vê a resposta, a gente pensa qual foi a pergunta. My name is Ahmed. A pergunta, what's your name? Qual é o seu nome? Number two. I live in Ankara, in Turkey. Eu moro em Ankara. Então a pergunta tem que ser onde? Where do you live? Onde você mora? Number three. Resposta. On Tuesdays and Thursdays. Terça e quinta. Se a minha resposta é um momento de tempo, a minha pergunta tem que ser quando? When do you have English classes? Quando você tem aula de inglês? On Tuesdays and Thursdays. Number four, 12, um número. Então eu quero saber quantidade. How many? Quantos estudantes estão na sua sala de aula, na sua classe? How many students are in your class? Number five. I like Italian. Então eu quero saber qual tipo de comida você gosta. What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? I like Italian. Number six. Estou dando opções: basketball or soccer. Então eu vou perguntar
Which? Which do you prefer? Qual você prefere? Basketball or soccer? A pessoa aqui, I prefer basketball. Number 7. Ed Sheeran, uma pessoa. Então, quero saber quem? Who? Who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito? Ed Sheeran, esse menino aqui na foto. Number 8. I like him because he's a really good singer. Gosto dele porque ele é um ótimo cantor. Então eu vou precisar perguntar por que você gosta dele? Why do you like him? I like him because he's a really good singer. Ok? Aqui pra cima você vai respondendo as perguntas lá da letter C pra você. Eu vou responder sobre mim, você responde sobre você, tá? Number 1. What's your name? Eu vou responder My name is Bárbara. Tá? My name is Bárbara. Number 2. Where do you live? Eu vou responder I live in Brazil. Eu moro no Brasil. Number 3. When do you have English classes? Quando você tem aula de inglês? Eu vou colocar I have English classes on Mondays and Fridays. Um exemplo só. Eu tenho aulas de inglês nas segundas e nas sextas. Number 4. How many students are in your class? Quantos alunos tem na minha sala? Digamos que seja um aluno individual, vai ser one, just one. Aulas particulares. Number 5. What kind of food do you like? Que tipo de comida você gosta? Eu também gosto de comida italiana, então eu vou colocar I like Italian food. It's my favorite. Number 6. Which do you prefer? Basketball or soccer? No meu caso, eu prefiro soccer. Então, eu vou colocar I prefer soccer. Eu prefiro soccer, futebol. Number 7. Who is your favorite singer? Eu vou colocar a minha cantora favorita, que é Lana Del Rey. Why do you like her? Porque eu gosto dela. Because she is a great singer. Porque ela é uma ótima cantora, ok? Aí você responde aí sobre você. Number 3, pronunciation. Precisamos ligar as palavrinhas que tenham sons semelhantes. Por exemplo, Y termina com o mesmo som que my, ok? Which termina com o mesmo som que rich, letter F. Who termina com o mesmo som que you. What termina com o mesmo som que but. E how termina com o mesmo som que now. Letter G. When termina com o mesmo som que 10. Letter E. E where termina com o mesmo som que there. Vou passar o som só para todo mundo confirmar. Pay attention. File 3C. Pronunciation. B. 1. Why? My. 2. Which, rich, 3. Who? You. 4. what, but, 5. How? Now. 6. when, 10, 7. Where? There.
E por último, para a gente finalizar, a gente tem aqui 5 perguntinhas que é para vocês praticarem falar elas, tá? Então a gente vai ter as palavras que vão ter um pouquinho mais de ênfase nas perguntas. E eu quero que vocês ouçam e repitam, tá? Então, what do you do? Eu vou passar o áudio, tá? Só para todo mundo entender as perguntas. What do you do? O que você faz? Where do you live? Onde você mora? Já vou grifar aqui o que vai ter mais ênfase, tá? Onde você mora? Where do you live? What car do you drive? Que tipo de carro, né? Qual carro você dirige? What kind of movies do you like? Que tipo de filmes você gosta? E who's your favorite singer? Quem é seu cantor favorito, tá? Então escuta e daí repete aí essas perguntinhas, tá? 3.4 File 3C Pronunciation D 1. What do you do? 2. Where do you live? 3. What car do you drive? 4. What kind of movies do you like? 5. Who's your favorite singer? Ok? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, falem lá comigo, ok? Bye bye, see you!